Tirar uma foto hoje em dia é tão fácil a ponto de apenas pegar o celular e tocar a tela. Contudo, fotografar nem sempre foi tão simples assim. Nos séculos 19 e 20, tirar uma foto nítida poderia exigir horas de dedicação e vários equipamentos extremamente caros. Assim, as fotografias de antigamente eram peças de arte bem trabalhosas. As imagens a seguir, em particular, são verdadeiras obras-primas, uma vez que capturam momentos primordiais na história da nossa civilização. Enquanto hoje em dia leva 8 milissegundos para se tirar uma foto com a câmera do celular, antes demorava cerca de 8 horas. Isso mesmo, 8 horas. Não temos a data precisa, mas a primeira fotografia de que se tem notícia foi tirada entre 1826 e 1827. A mesma foi capturada pelo francês Joseph Nicéphore Niepce e mostra a vista de sua janela. Para você, essa foto pode parecer apenas um borrão, mas ela marcou a história e deu início ao registro fotográfico da humanidade. A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838. O inventor Louis Daguerre conseguiu capturar 2 indivíduos que podem ser vistos na parte inferior esquerda desse cenário de uma rua parisiense. Ainda que o casal pareça estar sozinho, as calçadas dessa época provavelmente estavam repletas de outros cidadãos. O longo tempo de exposição da câmera garantiu que aparecessem na foto apenas aqueles que permaneceram um longo período parados. Até 1847, os jornais eram apenas escritos e não tinham fotografias. Naquele ano, porém, o processo fotográfico foi aprimorado pelo pioneiro Louis Daguerre. Mesmo que o seu processo pareça primitivo, a técnica nos presenteou com essa importante imagem. Acredita-se que essa foto das autoridades francesas prendendo um homem seja a primeira fotografia jornalística já capturada. Infelizmente, não se tem conhecimento da identidade do fotojornalista por trás da câmera. Margaret Gorman tinha apenas 16 anos de idade quando recebeu o título de Miss Washington. Essa precoce jovem deslumbrou as multidões do calçadão de Atlantic City ao ganhar o concurso de beleza de 1921, tornando-se a primeira Miss América. No entanto, em 1922, Gorman perdeu essa honra para a Miss Columbus, Mary Catherine Campbell. A razão precisa pela qual Charles Hepburn decidiu mostrar o dedo do meio nessa foto em grupo foi perdida na história. Talvez ele não tenha se dado bem com o fotógrafo ou estivesse lidando com uma crise grave de cãibra nos dedos. Seja qual for o motivo, sua pose, que foi tirada em 1886, no dia da abertura da temporada da Liga Principal de Beisebol, foi considerada como o primeiro gesto obsceno capturado por uma câmera. Acredite ou não, mas o conceito de selfie não se originou com as câmeras de celular. Na verdade, o autorretrato fotográfico existe há quase tanto tempo quanto a própria fotografia. Isso porque os fotógrafos agiam frequentemente como seus próprios modelos, no intuito de experimentarem seus equipamentos. Em 1839, Robert Cornelius produziu o que se pensa ser a primeira selfie. O fotógrafo iniciante sentou-se em frente a uma lente sem tampa durante 1 minuto inteiro para conseguir essa fotografia. Enquanto as câmeras digitais só foram lançadas em meados dos anos 70, a primeira foto digital
foi produzida quase 20 anos antes. Em 1957, Russell Kirsch digitalizou uma imagem de seu filho pequeno em seu computador, criando uma imagem de 176 por 176 pixels. Claro que você acha essa uma resolução muito baixa, e realmente é. Porém, nessa época, isso era o máximo que um computador podia fazer. É impossível ignorar o impacto do trabalho de Thomas Sutton na fotografia moderna. O inglês não só desenvolveu a primeira lente grande angular, como também produziu a primeira fotografia colorida. Sutton trabalhou com James Clerk Maxwell, um físico teórico, para fotografar uma fita xadrez por meio de filtros azuis, verdes e vermelhos. A talentosa dupla então combinou seus 3 negativos em uma única imagem, criando a base da fotografia colorida. Demorado? Claro. Genial? Definitivamente. Como todos sabem, a Estátua da Liberdade está instalada em Liberty Island, na cidade de Nova York. A famosa estrutura foi esculpida em Paris, como comprova essa imagem de 1884 em uma oficina parisiense. Sendo um presente do povo francês para os Estados Unidos, esse objeto atravessou o Atlântico em 1885. Apesar da estátua ter chegado à América do Norte dividida em várias partes, ela foi erguida como um único e grandioso monumento. Todos nós conhecemos os benefícios da cirurgia plástica hoje em dia. Ela avançou a passos largos desde o início do século XX. Porém, os procedimentos eram tão primitivos durante a Primeira Guerra Mundial que os escultores criavam máscaras para soldados que haviam sido desfigurados durante o combate. É exatamente isso que a artista americana Anna Coleman Ladd executa nessa foto, trabalhando para ajudar um soldado a cobrir a metade inferior de seu rosto, que foi perdida durante uma batalha. Robert Pershing Wadlow atingiu uma altura de 2,72 m antes de sua morte prematura, em 1940, com apenas 22 anos de idade. Esse fato espantoso fez dele a pessoa mais alta já registrada. Fotografado aqui, você pode ver claramente o porquê. Mesmo em seus 20 anos, o crescimento de Wadlow não manifestava sinais de desaceleração. É uma pena, então, que só podemos imaginar quão fantasticamente alto ele poderia ter crescido se houvesse vivido até os 30 anos de idade. Essa foto foi tirada apenas 3 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas eram os governantes fascistas da Alemanha. Ela retrata uma multidão de alemães fazendo a saudação nazista. No entanto, há um sujeito na imagem que se recusou a fazê-lo. Provavelmente, ele era August Landmesser. O trabalhador do estaleiro acabou sendo preso por seu relacionamento ilegal com uma mulher judia e mais tarde morreu enquanto servia em um batalhão penal. Não é difícil de se imaginar que isso fatalmente aconteceria com alguém que fosse contrário ao regime do Kaiser. Não, a cerveja não era utilizada para abastecer aviões na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, a aeronave da foto foi usada para levar cerveja para as tropas na linha de frente. Contudo, esse não foi exatamente um uso de recursos oficialmente aprovado. Assim, o governo britânico logo repreendeu as cervejarias envolvidas por exportarem ilegalmente, finalizando de modo cruel com a distribuição do suco da alegria. O aparelho Homem a Vapor de Zadok Dedrick fascinou inúmeros nova-iorquinos
quando chegou a Broadway em 1868. A máquina do inventor de 22 anos era, e ainda é, verdadeiramente engenhosa. E como o nome sugere, esse fantástico artefato era movido exclusivamente a vapor. O New York Express chegou até a considerá-lo a 8ª maravilha do mundo. Aqueles famosos anúncios de "Eu quero você" para o exército dos Estados Unidos não foram produzidos do nada. Aliás, o artista por trás do popular cartaz, James Montgomery Flagg, também não tirou o pulso firme do Tio Sam a partir de sua própria imaginação. O homem que modelou a famosa pose era o vizinho de Flagg, Walter Boots, fotografado aqui em 1970. Antes de serem um grande sucesso, os Beatles eram como qualquer outra banda, fazendo shows em cidades no meio do nada, até em salas praticamente vazias. Esse parece ter sido o caso desse concerto em Aldershot, na Inglaterra, uma pequena cidade militar a quilômetros de lugar nenhum. O show de dezembro de 1961 foi assistido por somente 18 sortudos, já que o promotor da banda falhou na divulgação. 5 décadas após Alexander Graham Bell ter feito a primeira chamada telefônica bem-sucedida, os carros começaram a se tornar mais populares. Assim, as duas tecnologias colidiram em 1924, quando o primeiro telefone para automóveis foi inventado. Porém, conforme retratado nessa fotografia, não era lá muito prático andar com um trambolho desse tamanho em seu automóvel. Essa curiosa fotografia, capturada em 1863, retrata Olive Ottman. 12 anos antes, ela havia sido sequestrada por índios norte-americanos e depois vendida à tribo Mojave. A tatuagem em seu queixo representa que eles não a tratavam como uma escrava, mas como membro de sua tribo. Depois de 5 anos vivendo com os nativos, Ottman voltou à sociedade da qual fazia parte antes do sequestro. Peço que se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!